Bem, o nosso grupo hoje veio ao Cobedo falar com uma amiga, já conversámos um pouco, que é a Maria Armundo. Arminda, nós pretendemos que o nosso grupo, e não só, o nosso grupo tem uns milhares, umas centenas de milhares de seguidores também, que ouçam um pouco da sua enciclopédia de vida. Nós sabemos que você foi militar, paraquedista e enfermeira, não é? Em tempos difíceis, não é? Da nossa história, mas que está aqui, não é? Para nós registarmos um pouco dessa sua riqueza de vida. Não é? Arminda, você não foi mobilizada? Não. Como é que aconteceu? Não. Vamos começar por aí. Não. Eu, antes de paraquedista, era enfermeira. Já era enfermeira. E todas as enfermeiras paraquedistas que fizeram parte do grupo de enfermeiras paraquedistas eram já enfermeiras exercendo em hospitais nossos civis. No meu caso, era enfermeira no Hospital de Santa Maria, havia já 3 anos, quando fui contatada, portanto convidada para fazer parte do primeiro curso que iria existir de enfermeiras de paraquedismo para enfermeiras. Você não teve medo de ser paraquedista? Não, a história é muito engraçada, não tive medo. Olha, como enfermeira, eu sempre tive essa vocação. Desde miúda, quando jogava a bola à frente da igreja do Bonfim com os rapazes, nessa altura as meninas não tinham infantários, não tinham nada, brincavam na rua, ninguém nos fazia mal. Jogava a bola com eles, eu era a massagista desse grupo. Tinha sempre uma caixinha preparada para quem se aleijasse. E eu própria jogava e era massagista. Pronto. A minha vocação de enfermagem vem desde aí. Talvez até por momentos menos bons ocorridos na minha família. Eu tinha perdido a minha mãe aos 2 anos, que não conheci. Muito cedo. Muito cedo. Tive mortes na família também de chegados, um cunhado meu, que morreu nessa altura. Depois, mais tarde, é o meu pai. Portanto, tive sempre essa parte ligada à doença e foi uma coisa que me marcou muito. E desenvolvi essa mais tarde, quando o meu pai está internado no Hospital dos Capuchos, eu tenho contacto com as enfermeiras da Artura Rabara, que andavam lá pelo parque do hospital a estudar, e meti conversa com elas, tinham na altura 13 anos. Mas pensei, aos 18 anos pode ir fazer o curso. Eu pensei que não tinha hipótese nunca de vir a ser enfermeira. Meu pai estava com a ideia de se reformar e ir para a terra dele, que era na zona dos Salões. Era de Mafra, da zona de Mafra, Póvoa da Galinha. Uma rica zona também. Era dessa zona. Alimenta Lisboa. Estava-me destinado, como filha mais nova, de o acompanhar para a terra e eu não continuar os estudos. Tinha acabado a 4ª classe, por exemplo, e ele achava que eu não precisava de estudar mais. Na altura era um pouco Na assim. altura era assim. Não foi assim que aconteceu, ele faleceu, precisamente enterrou-se nos meus 14 anos, mas pertencia a uma firma muito boa, que era a Vácuo dos Petróleos, a Mobil Oil. Sim. Ia-se reformar e a reforma dele deu para pagar um colégio particular e eu fui continuar os estudos, portanto, em Lisboa, no Colégio São Vicente de Paulo, também por vontade dos meus irmãos mais velhos, que eram todos casados já, e curiosamente, quem era assistente social dessa firma era a Irene Aleixo, que um dia veio a ser a governadora de Setúbal. Era ela, assistente social, que veio junto à minha família dizer, como havia uma filha mais nova, a pensão era para ela e toda a gente concordou, eu fui estudar. Já era enfermeira. Quando estava a fazer o curso de enfermagem, no meu 2º ano, eu fui ver um filme ligado à Guerra da Crimeia. Portanto, era a vida de uma enfermeira na Guerra da Crimeia, portanto... É curioso que agora continuamos com a Guerra da Crimeia. Quando se perdeu a Índia, eu fui ao Paquistão e havia a Guerra da Índia com o Paquistão por causa de Caxemira. E continua. Portanto, isto pelos vistos, a bola dá a volta e continua. Então, está a fazer agora 61 anos. Sim. Estamos em 2000. Depois de 61 anos que fui ao Paquistão. E portanto, o que é que acontece? Acontece que eu vou ver esse filme, estava já no meu 2º ano de enfermagem, vou ver o filme e no dia seguinte estou numa aula a falar sobre o filme à minha colega e não a falar da aula. O professor achou que realmente havia ali uma conversa muito animada e perguntou-me, a Maria Arminda está a falar da minha aula? Eu disse, não, estou a falar do filme que vi ontem, que era a vida de uma enfermeira
inglesa, e de tal maneira eu estava entusiasmada que ele disse: olha, mas se você está assim tão entusiasmada com os aviões, e o meu colégio era à beira do aeroporto, era no Campo Grande. Eu tenho uma aluna noutra escola, na escola das franciscanas, é para ver que precisamente é piloto, está a pensar montar uma escola de paraquedismo em Portugal. Uma escola um grupo de enfermeiras. Olha, ligue-lhe e peça. E assim foi. Eu telefonei então a Isabel Bandeira de Mel, uma menina bem, filha do Conde de Rilvas, ainda é viva, hoje numa cadeira de rodas, mas ainda está viva, e é a nossa amiga. A Isabelinha, como nós a tratamos, veio no dia seguinte falar do projeto dela. Ela, nesse verão, iria para a França fazer o 2º grau de paraquedismo queda livre. Ela já era piloto de avião nessa altura e piloto de planador. Já tinha os dois. A Isabel, portanto, não precisava daquilo para nada, mas a ideia dela era montar em Portugal um grupo de enfermeiras, exatamente como ela tinha visto as enfermeiras da Cruz Vermelha Francesa, que integravam médicos e enfermeiras que andaram também na guerra da Indochina, portanto, que ajudaram a feridos na Indochina. E acontece que para isso ela tinha que fazer curso de enfermagem. Pronto, ela estava no 1º ano numa escola, eu estava no 2º ano noutra escola, mas o projeto ficou por ali porque na altura o Ministro da Defesa, Santos Costa, não autorizava não concordou que o pessoal civil viesse para os aviões e o projeto ficou por ali. O Aeroclube também não lhe deu apoio, ela era sócia do Aeroclube, não lhe deu apoio e o projeto morreu ali. Passam-se os anos, acabei o curso, a Isabel não acabou, até casou com um diplomata e foi para a África do Sul nessa altura. Passam-se os anos, já eu tinha 3 anos de enfermeira, quando se dão os acontecimentos de Angola. Foi mesmo no princípio da guerra. Estou no lar de Santa Maria, portanto, o lar destinado às enfermeiras, que era ali junto à antiga Feira Popular, na Rua da Cruz Vermelha. E nessa altura estão a dar a notícia de se perder um avião em Angola, que não se sabia onde andava. E esse avião era pilotado por um tenente de Setúbal, tenente Carlos Alves. Nunca mais me esqueci, porque eu conhecia a esposa. Eu não estava na Força Aérea, mas conhecia a senhora, era professora ali da escola, hoje Sebastião da Gama, uma pessoa muito conhecida na cidade, e aquilo estava a mexer comigo. Ao meu lado estava uma colega que éramos muito amigas. Ela trabalhava num serviço, eu no outro, não éramos da mesma escola, ela era das Irmãs Franciscanas e eu era de São Vicente de Paulo. E diz-me ela assim: Maria Armida, tu eras capaz de largar o teu serviço e ires para a África imediatamente para ajudar os feridos? É para já. Não me digas. Então era para já. E diz-me ela assim: então não digas nada, porque está em segredo dos deuses a formação, o recrutamento de enfermeiras. A minha escola, as madres da minha escola foram encarregues, e também já explico o que é que foram encarregues, para recrutar um grupo de alunas, ex-alunas delas já enfermeiras, para integrarem um grupo de enfermeiras que vão ser mandadas para a África, precisamente por causa da Guerra da África. O destino eram 11 enfermeiras, uma delas chumbou nas provas médicas, que por acaso também se chamava Maria Arminda. E ela disse, só podia ir uma Maria Arminda. E ela disse às irmãs: se tu te disponibilizas, não digas nada a ninguém, eu vou dizer às madres. E assim foi dizer às irmãs: olha, vocês não, irmã, não chame mais ninguém da nossa escola, porque há uma aluna que, sabendo ela dos antecedentes que eu tinha falado com a Isabelinha Rilvas, e era uma das que me tinha disponibilizado, só não fui para a França com ela, porque não tinha dinheiro para isso, e ela era uma menina bem, foi na França, foi depois no verão fazer a queda livre. E aquilo morreu naquela altura. Quer dizer, ela disse às irmãs, a Nazaré, e eu sou contratada no dia seguinte para ir fazer os exames médicos. E fiquei. Passei nos exames médicos e depois tinha que me preparar para ir fazer os exames psicofísicos a Tancos. Nessa altura, tinha que dizer ao meu serviço que ia faltar. E aí tive que dizer que realmente ia prestar provas, não ainda dizer que era num curso de paraquedismo, mas que ia para prestar serviço em África. O professor Arsénio, que era na altura diretor de serviço, disse para a enfermeira-chefe, que era a enfermeira Salles Luís: deixa ir, ela é tão magrinha, amanhã já cá está, ela não passa. Fiquei em primeiro lugar nas provas.
E foi assim que entrei. Portanto, fomos convidadas. As enfermeiras primeiras foram todas convidadas. O que é que acontece? Acontece que Isabel, quando não acabou o curso de enfermagem, foi para a África do Sul, deixou toda a documentação ao Calusa da Riaga, de quem ela era amiga. E era na altura subsecretário de Estado da Aeronáutica. Deixou-lhe a ideia que tinha, portanto, porque ela pretendia, que não conseguiu concretizar, mas deixou-lhe toda a documentação. Dá-se a guerra, dá-se o início dos conflitos em Angola, e o secretário de Estado, o Calusa, numa reunião de Conselho de Ministros, diz ao Salazar: já viram que tinham muitos feridos e que lhe parecia que devia ter pessoal mais qualificado a ajudar, portanto, a prestar socorro a esses feridos, e fala no projeto ao Salazar. O Salazar não lhe deu resposta nenhuma, mas no fim da reunião, isto é-nos contado pelo próprio Calusa da Riaga, que eu já, como sabe, já não está cá, no fim da reunião disse: olha, diga-me lá daí do seu projeto. E ele diz-lhe que era. Então avance, mas com condições: solteiras ou viúvas. E esta minha colega, a Nazaré, era mesmo viúva. Solteiras ou viúvas, não casadas, porque as enfermeiras não podiam casar nessa altura. Não havia enfermeiras, quase, pelo menos. No Santa Maria só conhecia uma nessa altura. Solteiros, nunca idade superior a 30 anos, a nossa mais velha, mais idosa, ia fazer esses anos, e pessoas de reputação, boas profissionais e de reputação. Sim, pronto, de conduta moral, claro, para a época, claro, sabe como era. Exatamente, tinha que estar dentro daquelas linhas vermelhas que eles exigiam. Nesse caso não seriam bem vermelhas, portanto, se calhar linhas mais pretas. Portanto, fomos convidadas nos outros cursos. Já foram todos por anúncio da própria Força Aérea, que na altura, punham o anúncio: está aberto um curso, tal, e as pessoas candidatavam-se. Eu ainda ajudei a 4 cursos nessa altura. E foi assim que entrei. Portanto, não fomos mobilizadas, porque não havia mobilização de mulheres naquela altura. Fomos convidadas e fomos assim. Então, e uma situação curiosa. O seu primeiro salto de paraquedas foi o quê? Uma maravilha, um êxtase. Antes, muito medo, embora tivéssemos treinados. Ainda mais difícil, ainda antes disso, foram as provas físicas com o salto da torre. A torre eliminou 6, depois nós passámos 6, eliminou 5 colegas durante o curso. Mas na torre vocês também saltavam com paraquedas? Não, saltávamos com o arnês, só para o arnês. Sim. E aquilo, portanto, é um salto que mete mais medo que o salto de avião, por isto. O avião é incógnita, não é de sair para o espaço e se abre ou não abre. O salto da torre está ligado à Terra, tem a ação da gravidade, é a sensação de esmagamento ao sair da torre, porque aquilo está a 16 metros de altura. E uma pessoa a 16 metros. O arnês prende. O arnês estica, tem um travão, tem um cabo de travão cá embaixo, tem um travão, e um soldado ao travão, que é uma coisa mecânica, e quando a pessoa, ele avisa salto travão, ele tem que responder travão, está preparado, porque assim que a pessoa saltar, puxar o travão, e aquilo não vai bater no chão, não é? Mas fica suspenso. Portanto, aquilo era o treino da saída de avião. Nós tínhamos outros treinos de aterragem. Havia treino para a aterragem e havia treino para a saída de avião. E isso era a torre francesa que hoje está aposta de lado. Hoje é relíquia. Hoje é a torre americana que lá está. Os aviões são maiores, as portas são maiores. É diferente. Sim, e a segurança também é maior. É maior. Bom, mais curiosidades. No terreno, o que é que a enfermeira tem assim que mais a marcou? Olha, foram tantas. Imagina, ao longo de quase 10 anos de guerra, nas 3 frentes de guerra, é difícil escolher uma só. Foram várias. Então foi Angola, foi Angola, Guiné. 6 vezes na Guiné, pequenos períodos, mais 6 vezes na Guiné, e Moçambique. Moçambique foi em 1970, todo o ano de 60. Mas a Guiné foi a que me marcou mais. Marcou a mim e às minhas colegas. E o norte de Moçambique a partir de 73 até 73, a zona de Moeda. Porque na zona de Moeda estava no planalto dos Macondes, ali não havia nada, era o planalto que lá estava metido o aeródromo, e de lá que saíam os aviões.
nem sequer tinham condições para nós lá estarmos, nem para poder tomar banho, nem nada. E só passado uns anos fizeram lá uma enfermaria, passaram, portanto, nos anos de 70 em diante a irem para lá enfermeiras. A Guiné realmente foi a zona, porque era ao norte e era ao sul, estávamos em guerra com o Senegal e com a Guiné-Conakry. Era infiltrações de todos os lados, todo o território estava em guerra. É um país difícil em termos de guerra, em termos geográficos, por causa dos rios, com as marés que enchiam e depois a bolenha ficava seca a progressão. Exatamente. Portanto, é difícil. A coisa logo que me marcou no início da guerra foi esse acidente do Chitado, como ficaram todos carbonizados. Eu, durante 8 dias... O avião que caiu, não é? Eram oficiais superiores, que iam a uma reunião lá embaixo ao sul da Namíbia. O avião bateu numa árvore muito alta quando ia para aterrar, espetou-se no chão. E, portanto, nós achávamos para saltar à procura com o coronel daqui de Setúbal, que era o comandante, na altura era major, o Alcínio Ribeiro, que era filho aqui de um ex-comandante aqui do 11, e ele era daqui. E a esposa também era família daqui. E depois aconteceu, quando já estávamos no avião para irmos saltar com um pelotão de paraquedistas, acabou por se saber que o avião estava enterrado, carbonizado, e as pessoas tinham morrido. Então, nessa altura, aí a enfermeira já... Não, mas por acaso é só impressionante, não é? Fui com o Serviço de Saúde, porque depois foi nomeada uma comissão de inquérito ao acidente e exigiram também que fosse um grupo de saúde, foi o médico e foi uma enfermeira, até na verificação dos cadáveres. E o que é que acontece? Eu reconheci o chefe, o segundo comandante da região aérea, o Brigadeiro Correia, nunca mais me esqueço daquela imagem, e das imagens dos outros, todos carbonizados e cortados, decepados, que não se esquece para o resto da vida. Durante 8 dias não fiquei sozinha, Luanda, as outras vieram trazer famílias e crianças, nós na altura estávamos 4. E eu fiquei, porque houve 2 senhoras que se recusaram a viajar para Lisboa. Foi a mulher do Tenente Chagas, que era filho do senhor que mais tarde veio a ser general e secretário da Força Aérea, secretário de Estado, e era outro sargento Correia. Não quiseram vir e eu fiquei a acompanhá-las até os corpos, depois, quando regressei do Sul, até os corpos voltarem para Luanda para serem transportados para Lisboa. E, por coincidência, eu fazia anos nessa altura, foi a 14 de novembro, e a mulher desse Tenente Chagas fazia anos também, 2 anos mais nova do que eu. Suicida-se nesse dia, com a arma do marido. Ela lá tinha alguma razão, mas não queria vir para Lisboa. Foi tudo isso. Foi a pressão é grande, não é? Que eu nunca esqueci. Esse foi dos grandes. E depois, ao longo da vida, 10 anos foram alguns sustos. E aí foi criando algum sentimento de inutilidade da guerra. Sim, quer dizer, de inutilidade da guerra e não só da guerra, dos mortos. É o que eu digo sempre esta frase: eu não estive na guerra, eu estive na guerra em missão de paz. Para mim, porque o meu sentido era de ajuda, aquela guerra, de início não se percebia muito bem, porque tinha havido, sabe, também que nos chocou aquelas imagens, embora eu não as visse ao vivo, mas vi-as a imagem em fotografia. Aliás, houve um livro que me desapareceu, que eu tinha, venho na capa desse livro, a Ivone e eu, que é Angola aos dias do desespero. E as imagens que são passadas nesse livro, que já as vimos até há pouco tempo na televisão, foram imagens de uma grande crueldade, também dos grupos de libertação, que nessa altura foi a UPA, contra os colonos. Portanto, o que é que acontece? Nós temos a sensação e a imagem de que houve ali uma mortandade também desnecessária. E foi por ali que a coisa começou. Embora a gênese daquele conflito fosse a história dos fazendeiros pagarem mal aos homens do algodão, etc., das roças, pronto. E toda essa imagem, toda essa história. Havia uma revolta contra os colonos, isso mesmo. Exato. E depois aquele início, muitos deles também vindo do ex-Congo Brazzaville, já se tinha dado a Guerra do Congo. E isso também se transportou para dentro de Angola. E aquelas primeiras imagens, todos esses acontecimentos também marcaram muito os do lado contrário aos movimentos de libertação, está a ver? Claro, e deu
gerou violência de parte a parte, porque depois também os colonos tiveram que defender, também se calhar fizeram coisas que não deviam, e até os próprios, para se defenderem, também tiveram atuações se calhar menos corretas, mas a gênese começou aí. Isso também me custou, e embora não tivesse formação política nenhuma, nem coisa, era o sentido, ajudar feridos ou não feridos, e eram os nossos. É o nosso sentido de humanidade, como eu costumo dizer. Hoje estamos a viver novamente tempos difíceis, não é? E acredito que todas as guerras para mim são iguais. Portanto, todas são destruição, são morte, sim, não se justifica. Não se justifica. Independentemente do que é que cada um possa pensar, você diz que não se apercebia, agora há muita gente ainda também que não se apercebe do que é que está a passar na parte mais leste da Europa, porque na altura nós entendíamos, ou hoje conseguimos entender que havia a censura, havia isso tudo, mostravam o que eles queriam, e hoje também há contra-informação. Estamos próximos. Estamos com os meios técnicos contra-informação, não sabemos às vezes a quem acreditar. Exatamente. E dizer, nós estamos numa guerra, por exemplo, estávamos contra os outros, eu arrisquei, as minhas colegas arriscaram, e os pilotos arriscaram muitas vezes para ir buscar do outro lado. Exato. Eu cheguei a correr. Essa é a parte nobre. Não é? Do outro lado. Porque, inclusive, do outro lado, sabiam que havia bastantes médicos, ou quase todos os apartamentos médicos, e quando tinham feridos também os colocavam. E os nossos médicos eram pessoas fantásticas. Chamavam o avião, pediam a evacuação, e nós íamos buscar uma vez buscar um homem grande, como eles chamavam na Guiné, com o intestino todo de fora. E, no entanto, tinha sido uma coisa deles lá. Sabe? E mulheres grávidas, aconteceu. Morrendo uma a bordo. E passar por isso tudo e chegar hoje e ter essas memórias, para nós é a parte mais interessante. Não, eu para mim, pois, se bem que seja história, que nós não queremos que se volte a repetir. Não. Mas é muito interessante conseguirmos transmitir agora para a nossa plateia, não é? Chamando assim, nós não somos nenhum meio de informação nem nada disso, somos simplesmente um grupo com uma comunidade, e é um prazer enorme estar a conversar com a Maria, e eu queria que a Maria, já que ficou bem impressionada ou impressionada pela Guiné-Bissau, me diga sobre aquelas tabancas, sobre aquelas vidas, olha, o que é que se passava ali? Nós não tínhamos criados, mas a Força Aérea tinha empregados civis. Este, por acaso, o Afonso, que eu nunca esqueci, porque era um rapaz extraordinariamente educado, tinha já naquela altura o 5º ano. O pai tinha sido oficial de segunda linha, que chamavam segunda linha, andava sempre lá com a sua farda nos dias de festa, com a sua farda branca, com o seu chapéu. Eu achava-lhe uma graça. Era essa figura, e era um outro guineense, que esse era da Mesquita. Esse também era uma figura, aquelas duas figuras ficaram marcadas. Mas o Afonso era uma pessoa educada, era quem tratava do nosso quarto. E eu dizia: Afonso, eu não quero que me faça a cama, não quero que trate nada do que é meu. Trato da limpeza da casa, só me lava o fato camuflado e engraxa-me as botas, que às vezes não tenho tempo. Sim, me entendeu. Ele tinha não sei quantas mulheres, pai, umas 4, era assim. Só? Tinha umas 4 mulheres. Que quando era o dia do pré, quando a Força Aérea lhe pagava, mas quando era o dia que nós também lhe pagávamos, eu pagava, e as minhas colegas, pelo arranjo do camuflado, elas vinham para a soleira da nossa porta com aqueles cabelinhos todos arranjados, lindos, com os fatos, com muitas sainhas, com os miúdos atrás. É claro que todos os meses eu avançava o vencimento ao Afonso, mas depois não vinha de regresso, nada a mais. E lá ia um peso, menina, me dá um peso. Todas as vezes que nós estávamos para embarcar para ir para a base, que a base ficava a uns quilómetros, ficava na Bissau, em quem nós estávamos a Bissau, passavam as mulheres com as canastras na cabeça e iam para o mercado. Na nossa parte paravam sempre: menina, me dá um peso. Sim, damos um peso. Era um escudo naquela altura. Portanto, eu fiquei muito ligada à Guiné. De tal maneira, falei da Guiné, que a minha filha, que foi em 2 meses, 2 vezes e por 2 meses, pelo seu serviço, já parece que conhecia a Guiné, e foi carregada de livros e de coisas para dar àquela gente: olha, levas isto, levas aquilo. Portanto, ficou-me no coração. Então, em Bissau, você conheceu uma pensão que era da Berta? Conheci da Berta, e conheci do Sr. Fonseca, que era setubalense, que
tinha lá mais abaixo, o senhor já não deve ter conhecido, não. caminho do rio, do Pijiquiti. Eu ainda fui várias vezes a almoçar aberta. E histórias extraordinárias, não é? Tanto dos portugueses que lá iam, e não só portugueses e de outras nacionalidades, e também guineenses. E que foi uma mulher que eu tenho pena, já faleceu, nos anos que lá fui, e até não fui lá há muitos anos, portanto estive lá recentemente, não ter conseguido registar algumas imagens da Dona Berta. Lembro-me que de uma situação interessante. Nessa pensão da Dona Berta tinha lá um funcionário que estava lá há mais de 30 anos. Aquilo era de uma fidelidade extraordinária. Ainda bem. Chegou aí a comer ostras a Quinhamela? Não, eu cheguei a comer ostras no Sr. Fonseca, que fazia umas ostras assim que sabia que até mais, passou a fazer um bife A10. Era, não sei lá, era um piloto que depois lhe disse como é que devia fazer, e então já sabia fazer aquele prato. O Sr. Fonseca era um setuvalense que lá estava. Agora, fui comer a nhacra à Dona Carlota, que isso era um privilégio, ser ela a fazer o cabrito, o ensopado de cabrito para nós. Na altura que estive a primeira vez na Guiné, não havia ainda guerra. Quando houve o primeiro ataque, estava lá, mas estava dado ao Hospital Militar também ficava à meia distância entre a base e Bissau. E estava na altura um médico que mais tarde veio a ser diretor dos hospitais de Coimbra, o professor Canha, mais tarde o professor Canha, que era o Dr. Norberto Canha, e ele, para já, fazia o seu serviço de médico militar, mas disponibilizava as suas horas livres para ajudar os leprosos e os doentes de elefantias, aquelas pernas muito grandes de elefante. Sim. Portanto, operava gratuitamente e operava para os ajudar. E nós instrumentávamos e ajudávamos. E então a tia Carlota, que chegou a vir cá a Portugal na altura, ao presidente Américo Tomás, imagine a importância que ela tinha, naquele dia cozinhou para nós o célebre ensopado de cabrito. Era uma cabo-verdiana, tinha um restaurante, mas não cozinhava para toda a gente. Sim, nessa altura. Nessa altura eram os empregados, mas naquela altura foi ela a servir-nos. Guiné e Cabo Verde era só. E ela gostava muito do professor Canha, do doutor, na altura era o doutor Norberto Canha, mais tarde veio ser professor catedrático, pronto. Sim, eu só conheço a África já libertada, não é? Pois não. Comecei a ir à África em missões a partir dos anos 90, já nos finais de 90, 94, 95, 96, 97. A partir daí, depois fui lá com muita frequência, mas também fascina, de facto. Portanto, e principalmente Guiné, um país pequenino, um país muito selvagem, não é? Cheio de ilhas, ilhotas. Exatamente, uma fauna e uma flora extraordinária. Está. Maria, agora está por cá, não é? Agora eu voltei para a minha terra, não fui para mais lado nenhum. Tive convites para lá ficar, não, para a minha terra. Cara, a sua visão do que é que se poderá fazer melhor agora aqui na nossa cidade, na nossa comunidade, tanto isto nas áreas da inclusão, da tolerância, uma opinião de uma enciclopédia. Mas está muito melhor. Já são 80 primaverazinhas bem contadas, portanto traz aí muita riqueza para nós podermos beber. Está a cidade, em termos até de arranjo, está muito melhor, sem dúvida nenhuma. Às vezes as pessoas não toleram determinadas coisas, mas eu penso que temos que nos unir para... Sim, temos de ter compreensão, não é? E temos que dizer sempre bem da nossa cidade. Eu não aceito que se diga mal da nossa cidade. Para mim é a cidade mais bonita, é a melhor cidade. E quanto às pessoas, eu tanto falo, tanto trato, ali com consideração a pessoa que me está a limpar o bairro, as ruas do bairro, passo por elas, bom dia, meto conversa, olha, portanto, como lá o Sr. Presidente da Câmara, portanto, para mim, as pessoas Você contou-me aquela historiazinha do jardim, olha, que tem um ato de cidadania extraordinário. Sim, senhor, um ato de cidadania, que eu já pus isso no Facebook, na minha página, aqui há uns anos. É um jardinzinho feito por um grupo de moradores por trás de Setúbal. Naquela rua, portanto, quem vai da traseira do hospital, à direita depois à Infantão Henrique.
Agora tem um prédio com uma pintura de meninas. Sim, sim. É essa? Chess Setúbal, que era a cooperativa. Que era a cooperativa. Por trás dessa cooperativa há um grupo ali de pessoas que começou a fazer um jardim. E depois já lhe mostras. Está uma pedra assim grande. Está lá está lá ali mas não é esse, é ao lado oposto. Eu depois já lhe mostro as fotografias, tenho aqui tiradas, deste ano já. Está uma coisa feita pela Junta de Freguesia de São Sebastião. Exatamente. Olha, pronto, quem vai do depósito de água, pronto, aí está. Do depósito de água, continua sempre em frente para ir direito à Infantão Henrique, depois desce. Aí à sua esquerda, na barreira, portanto, da Chesse Setúbal, aí em cima, portanto era só areia, está um jardim. O cuidado e o amor que as pessoas põem naquele jardim. As pedrinhas à volta para marcar como é que se chama? Como é que se chama? A calçada. A caldeira, do arbusto. Sim. Tudo com pedrinhas. Já lá passei, mas ainda não registrei. Então repare ao lado esquerdo. E uma senhora que ela me disse. Até há um moinho ali perto. Há um moinho ali perto, sim. 90, precisamente, há um moinho ali perto. Do lado direito ficou o moinho. Exato. 90 anos a regar. Uma outra senhora que passeava ao cão, que tinha o cuidado de levar o saco, mas disse-me que apanhava dejetos de outras pessoas. Levava vários sacos. Olha, um jardim que eu vi nascer e que sempre que passo vou fotografando para ver o tamanho das árvores dos arbustos. E tenho parado a falar com eles. Realmente isso é que é a cidadania. De acordo, Maria Arminda. Olha, um destes dias, mas a minha maneira de ser é assim, não me custa nada. Eu tive uma enfermeira-chefe que no hospital dizia assim: não viu aquele algodão no chão? Então apanho, porque se for preciso eu também apanho. Eu há dias fui ao hospital de Lisboa acompanhar uma amiga ao Hospital da Luz e de repente no corredor onde estávamos sentados ali de lado naquelas cadeiras estava um lenço no chão. E aquilo estava-me, o chão todo limpo, e aquilo estava-me a meter uma impressão, aquele lenço. Eu disse: portanto, levantei-me, isto é só coisa que eu não consigo ver. E com o pé, não fui apanhar à mão, mas com o pé empurrei assim para um cantinho para que ninguém passasse e amarrasse nele. São coisas assim que não mando fazer os outros, mas gosto de fazer, não para os outros verem, mas não gosto de ver no chão. Já andei aí nas campanhas das beatas, nas campanhas dos plásticos, pronto. Maria Arminda. Onde mais? Já sou velhinha, mas não é nada velhinha, é uma enciclopédia bem jovem. Maria Arminda, foi um prazer extraordinário. Agora que nos conhecemos, eu vou fascinado consigo. E em breve vamos ter uma outra conversa nesse jardinzinho, porque eu penso exatamente o que a senhora pensa. Porque nós recusamos no nosso grupo, portanto, publicações do género. Não vá lá por esse uma grande porcaria, um monte de porcaria junto ao caixote do lixo, quando devia de estar lá dentro e a pessoa não é capaz de mostrar uma fotografia com as coisas limpas e bonitas, mas vai já à procura do culpado, quem é que fez aquilo. Quando nós, por vezes, com um acto tão simples, como essa senhora que apanhava os dejetos do seu animal e aproveita, e até de outros menos civilizados, mas que ela faz isso, e são exemplos extraordinários da nossa vida. E agora até conversámos com a história da água, agora com a seca, isto foi no verão, e a seca, vamos lá ver a água, mas pronto, o jardim está lá cuidado e a crescer. Pronto, mais uma vez, muito obrigado. Temos aí o homem a tratar do jardim. Eu vou mostrar estas fotografias. Já vamos ver essas fotografias, e foi assim esta conversa especial com Maria Arminda, enfermeira primeiro, paraquedista depois, e uma mulher extraordinária com um conhecimento e com uma vida recheada. Pronto, até breve.